Pronto, estamos gravando. Então, agora, só para fins de registro na gravação, o que a gente combinou aqui é o seguinte: a gente vai privilegiar o debate sobre a formação do historiador para arquivos, que tipo de conhecimentos teóricos e práticos são interessantes para o historiador que atua na área. Eu vou discorrer sobre alguns desses conhecimentos e técnicas e falar um pouco sobre cada um deles. E aí vocês podem me interromper para questionar. Com certeza tem coisa faltando aqui, né? E se a gente vai adotar uma metodologia expositiva, talvez até a depender do tempo que a gente leve para discorrer sobre a primeira questão, talvez até sobre tempo suficiente para a gente debater algum outro tema que está na questão 2. Aí com isso a gente equilibra e dá conta de abordar os dois aspectos, embora o segundo eu não vá fazer por inteiro. A gente pode tentar escolher um item ali da questão 2, eventualmente, para completar o tempo, né? O que vocês acham, então? Estamos de acordo? Nós vamos adotar uma metodologia mais expositiva. Vou começar pelo tema da formação do historiador e a questão da arquivologia. Aí a gente trata de teorias, práticas e técnicas que podem ser exploradas para o profissional de história que queira atuar em arquivos. E se der tempo da gente conversar um pouco mais, aí eu posso dar uma pincelada em alguns dos temas que estão na questão 2, que envolvem tratar de maneira crítica, né, a tecnologia como objeto de estudo da história. Combinado, então? Vou improvisar aqui a minha exposição, um olho nas minhas anotações e outro olho no chat. Então vocês fiquem à vontade para se colocar, né? E para se colocar e comentar e, enfim, criticar, complementar, como vocês acharem melhor. Certo? Então eu vou dar início aqui. Me interrompam quando necessário. Fiquem à vontade. Então, a nossa primeira questão aqui no nosso encontro de hoje é: em que aspectos a formação do historiador pode ser completada tendo em vista a atuação em arquivos de modo geral e em arquivos digitais em particular? Convém um curso de continuação sobre o quê? Então vamos explorar um pouco isso. O que é que falta ao profissional da história na sua formação quando ele deseja atuar em arquivos? Eu começaria dizendo para vocês o seguinte: a primeira questão geral que se coloca nesse contexto é exatamente determinar qual é o caráter da arquivologia diante da história. Existem diferentes entendimentos sobre essa questão, né? Eu nem anotei nada sobre isso no nosso roteiro aqui, porque eu imaginei uma dinâmica de debate, mas já que vocês preferiram expositivo, eu começaria por esse ponto, né? Existe a Mary falando aqui, tem que desapegar, historiador quer guardar tudo. Tem esse aspecto mesmo. A eliminação documental é uma etapa importante do processo de tratamento arquivístico, com certeza. E agora tem também uma outra questão que é anterior até, que significa a gente pensar o seguinte: qual é o estatuto da arquivologia como disciplina? E qual é a relação que a arquivologia tem, portanto, com a história? Porque tradicionalmente se pensa, né, os arquivos como um instrumento da pesquisa histórica. E, portanto, é muito comum entre historiadores imaginar
que esse é um campo privilegiado de atuação do historiador. E certamente esse raciocínio está correto. É muito correto a gente imaginar que o historiador pode e deve estar mais instrumentalizado para o exercício da profissão em arquivos. Mas, ao mesmo tempo, essa opinião, que é correta, muitas vezes está acompanhada de uma ideia, e em torno disso há mais controvérsia, de que a arquivologia ela não integra uma ciência própria. A arquivologia seria uma área técnica, né, que não envolve necessariamente teoria no sentido forte da palavra, não envolve uma filosofia no sentido forte da palavra. Seriam práticas e conceitos aplicados, e nesse sentido, uma disciplina de caráter técnico. Da mesma maneira, nesse caso, que seria a informática, e de algum modo, há pessoas que, ao considerarem a arquivologia como um campo de trabalho mais técnico, aproximam a arquivologia da informática, né? Ou então, bom, existem diferentes maneiras de agrupar, né, a arquivologia com outras disciplinas. Mas o importante a destacar aqui é o seguinte: para aqueles que possuem, que acreditam, que entendem que a arquivologia é um campo técnico de trabalho e não constitui, nesse sentido, uma ciência, para esta visão, sim, daqui a pouco a minha vai ficar instável também, estou já até prevendo. Então, para aqueles que consideram que a arquivologia constitui um campo mais técnico do que científico, a história seria a ciência que abarca a arquivologia. Então, essa posição existe na nossa área, e eu, talvez com algum grau de certeza, mas eu não sei se a professora mudou a concepção dela em algum momento, mas essa, por exemplo, é a compreensão que a professora Ana Maria tinha. E essa compreensão está apresentada naquele livro que eu recomendei para vocês, Tempo e Circunstância, onde ela trata de teoria arquivística aplicada sobretudo a arquivos pessoais. Mas ela faz considerações teóricas abrangentes sobre a nossa área e com um alcance bastante significativo. Ela propõe, nesse livro, se eu não estou enganado, ela propõe essa concepção segundo a qual a arquivologia seria uma área mais técnica, devendo estar subordinada, nesse caso, ao campo da história. Então, essa é uma das compreensões possíveis que a gente tem na nossa área, né? Existem também uma outra concepção. Essa outra concepção normalmente vai compreender que a arquivologia é mais do que uma técnica. A teoria arquivística, né, aplicada, ela constitui, de qualquer modo, uma teoria. Existem conceitos próprios da área. Mais do que isso, para quem assume a arquivologia como um campo que é científico no sentido forte da palavra, há uma outra concepção na qual a arquivologia é aproximada com a biblioteconomia, com a documentação e com a museologia para constituir uma ciência própria, chamada ciência da informação. Então, quando vocês virem essa expressão, ciência da informação, ciências da informação, vocês podem crer que essa expressão, ela provavelmente é empregada num sentido abrangente, de maneira a comportar essas várias áreas do saber, a arquivologia, a biblioteconomia, a documentação e a museologia, como diferentes especializações dentro de um campo que é constituído, que adquire nessa concepção um estatuto científico, no sentido forte da palavra. Existe nessa visão uma noção de filosofia da informação, inclusive, né? Particularmente, eu me identifico mais com esta maneira de conceber. Assim como outros autores e professores importantes da nossa área, por exemplo, a Joanna Smith, que é a autora do manual que eu recomendei ontem também, sobre controle de vocabulário,
ela escreveu aquele manual com a professora Nair. A professora Joana Smith, que foi a minha orientadora no TCC, ela tem um texto clássico na nossa área, que agora eu não vou me lembrar o título, mas remete à ideia de três irmãs, né? É uma ideia de três irmãs, com referência aqui no caso à arquivologia, a biblioteconomia e a museologia, para dizer que todas elas, né, possuem como mãe essas três irmãs, as três Marias. Pronto, as três Marias, a Meire aí me corrigindo. Eu não lembrei aqui de memória. Exatamente, são as três Marias. E aí a ideia que a professora Joana apresenta é exatamente essa, de que essas três disciplinas, elas integram um campo do conhecimento próprio. Eu não me recordo agora se ela defende explicitamente essa ideia, mas certamente a reunião dessas três disciplinas no mesmo campo suscita essa questão de que elas poderiam compor um campo do saber próprio, distinto, portanto, da história. E, nesse sentido, o campo da história não seria a área privilegiada sobre a qual a arquivologia se desenvolve. E por que essa opinião de uma ciência separada, à parte, que seja da informação, é significativa? Porque ela chama atenção para o fato de que os arquivos, eles não existem apenas na condição de arquivo histórico. Existe uma dimensão administrativa também nesses arquivos, porque a gente está falando de arquivos correntes. A gente está falando também da questão dos sistemas de gestão de documentos, sistemas de gestão de informação. Então a gente não pode esquecer que a arquivologia tem uma dimensão administrativa bem forte também. O campo da arquivologia não é reduzido, não pode ser reduzido ao campo dos arquivos históricos. Isso não exclui o historiador dos arquivos, evidentemente, mas chama a atenção para o fato de que o campo da arquivologia é mais abrangente do que o campo do arquivo histórico. Ao mesmo tempo, existem outras dimensões muito importantes na arquivologia, por exemplo, a dimensão legal. Nesse sentido, também o direito tem direito sobre a arquivologia, vamos dizer assim. Porque quando a gente está falando de gestão documental, a gente está falando, como bem lembrou a Meire, a gente está falando de avaliação documental. E a avaliação documental implica em descarte de documentos. E é preciso, sobretudo aqui, ó. No livro, a Meire está lembrando aqui, ó, no livro Centros de Memória, uma proposta de definição, a Ana Maria Camargo e a Silvana trazem esse ponto que eu estou falando agora. Pronto, aí, ó. Exatamente, a ideia do centro de memória. E isso é curioso, porque mostra que a professora Ana Maria, também ela, num outro momento da carreira profissional dela, da trajetória dela, ela também chegou a considerar outras possibilidades, e é por isso que eu não sei dizer para vocês se no final da vida ela se identificava mais com uma ideia ou com outra. Porque essa ideia de centro de memória traz muito também essa noção de que o Centro de Memória é uma instituição que reúne arquivos, bibliotecas e museu. De alguma maneira também sugerindo que essas áreas poderiam compor um campo próprio do saber e da prática. Então, essa outra maneira de conceber a arquivologia, ou seja, como parte integrante de uma ciência à parte, que é dedicada à informação especificamente como seu objeto, isso sugere uma abordagem multidisciplinar dos arquivos, na qual são muito bem-vindos todos os profissionais que têm alguma relação com arquivos. Isso inclui pessoas com formação em direito, com formação em história, com formação nas áreas básicas mesmo, arquivologia, biblioteconomia e tudo mais. Então, quando a gente vai considerar a formação do historiador para a prática em arquivos, é sempre bom que a gente mantenha no nosso horizonte que a própria concepção de arquivologia, a maneira como ela se relaciona com a disciplina da história, depende muito da compreensão que cada autor vai ter, cada pensador, cada profissional vai ter sobre qual é o estatuto da arquivologia como campo do saber.
se a arquivologia possui um caráter estritamente técnico, é muito comum entre os historiadores propor que a arquivologia seja uma disciplina subordinada à história. Nesse sentido, uma espécie de especialização da área de história. E, ao contrário, para as pessoas que compreendem a arquivologia como mais ampla do que o arquivo histórico em sentido estrito, e em relação com outras áreas afins, como a biblioteconomia e a museologia, então a tendência é considerar que essa arquivologia constitua uma ciência à parte, e, portanto, um outro espaço de formação que não necessariamente é o da história. Uma outra faculdade, né, vamos dizer assim. Na USP nós não temos o curso de Ciência da Informação na capital, mas nós temos no interior. E também não temos o curso de Arquivologia, pelo menos não no campus do Butantã, mas temos o curso de Biblioteconomia, que foi o que eu fiz, né, além da Sociologia aí na FEFELESH. Então esse é o pano de fundo, o cenário geral no qual o debate se desenvolve, sobre como que o historiador poderia se apropriar mais do campo da arquivologia, certo? Aí, ó, a Meire falando, arquivologia em Marília, na Unesp, né, Meire? Eu não sei se existe outra, pelo jeito é o único curso do estado, eu acho, né? É esse de arquivologia de Marília, exatamente. E há cursos técnicos, né? A Meire mesmo acho que está fazendo. Você já defendeu o seu TCC, Meire? Tem o curso técnico de arquivologia lá na Zona Norte, né? Aí, excelente. Muito bom. É, onde era o antigo Carandiru, né? O parque agora, né? O Parque da Juventude. Legal. Sobre essa questão, pessoal, alguém tem uma dúvida, algum comentário sobre esse estatuto da arquivologia como ciência ou como técnica e a maneira como ela se relaciona com a história? Eu tentei aqui trazer para vocês as duas principais opiniões sobre o tema para a gente poder entrar nos pontos específicos que eventualmente faltem à formação do historiador, né? Vocês têm alguma opinião diferente? Vocês acham que ficou clara a questão? Me digam aí no chat ou mandem joinha para eu saber que vocês estão acompanhando, que eu estou dentro do que vocês pensavam que a gente faria mesmo. Legal. Caraca, dessa vez um monte de joinha, hein? Porra! Muito bom, muito bom. A turma está mais interessada nesse tema mesmo. Muito bom. Então, agora a gente pode falar um pouco sobre, afinal de contas, quais são Ah, a Larissa está perguntando aqui, ó. Será que alguém tem um bom curso de arquivologia para indicar? Seja técnico ou de graduação. Eu não conheço tanto, Larissa, os cursos de arquivologia. Eu fiz um curso que não existe mais, que era muito bom, que era um curso de especialização dado lá no IEB, da USP, no Instituto Virtude. de Deus. Diga. Eu não sei se é bom, mas vários professores que deram aula no curso técnico de arquivo indicaram um curso de arquivologia na Uniaselv. Eu não sei se é bom, estou pensando até em me inscrever, mas eu não sei. A indicação que os professores do curso técnico deu para graduação em arquivologia é esse, que ele é online, né? De arquivologia. Uniaselv, algo assim. Tá. Se alguém tiver o link desse curso, manda aqui no grupo para a gente ir compartilhando. Agora, para quem estranhou a Meire me chamando de Virtude, é porque esse é um apelido que eu tenho, tá? Eu sou o Carlos, mas... Né, aliás, nas horas vagas eu sou Carlos. Então, então, assim, pensando agora especificamente na arquivologia, que conhecimentos... Aí, ó, Derek mandando Uniaselv. Nossa, não sabia que havia essa universidade interessante, recomendado pelo Conselho de Arquivos.
Para quem quiser, tá aí no chat. Muito bom. Legal. E então agora a gente pode falar mais especificamente sobre os conhecimentos que envolvem a área de arquivologia. O que é fundamental, o que é essencial para a gente ter uma atuação na área de arquivos. Só que aqui eu já estou filtrando as nossas questões, imaginando, pressupondo a atuação do historiador. Existem outros aspectos da arquivologia que eu não vou tratar aqui, por exemplo, a questão da gestão documental. Como a gestão documental envolve arquivo corrente e conhecimentos mais administrativos, essa é uma área onde há menos presença de historiadores. Mas a gestão documental é um aspecto muito importante, ele é fundante na área de arquivos, e eu não vou tratar dele porque eu vou tratar especificamente aqui de aspectos que envolvem mais a prática que é considerada, que a gente vê que é mais habitual o envolvimento de historiadores. Tá? E aí, a partir dessas categorias que eu listei, vocês podem pesquisar cursos rápidos, a Associação dos Arquivistas de São Paulo, eventualmente, promove cursos que são sobre temas mais pontuais. Vocês podem encontrar vídeos no YouTube para se aprofundar. Né? Então, eu vou listar aqui 4 que eu considero mais relevantes para a prática do historiador em arquivos. Qual que é o primeiro aspecto de todos? Ó, tem mais uma dica aí de cursos no chat. EVG. Muito legal. Eu não conheço muitos desses cursos aí. Gratuito com certificado. Legal. Então, dentre os conhecimentos técnicos que são absolutamente essenciais ao trabalho de arquivo, eu começaria apontando a classificação arquivística. Por que esse aspecto é muito importante? Porque quando a gente diz organizar arquivos, basicamente a gente está falando em classificação arquivística. E aqui tem um aspecto muito importante para a reflexão do historiador. Para aqueles que ainda não tiveram um contato mais aprofundado com a área de arquivologia, é importante a gente frisar que os critérios de classificação dos arquivos, ou seja, de agrupamento dos documentos para fins de organização de um acervo, é importante enfatizar que esses critérios de classificação não são por assunto. É muito comum que os historiadores trabalhando em arquivo acabem aplicando ao acervo uma lógica de divisão por assunto que favoreça o acesso à pesquisa por parte do historiador. E isso parece ser correto, porque, afinal de contas, nós estamos facilitando o acesso para o historiador, que é o usuário privilegiado, primordial dos arquivos históricos, né, que são a fonte do seu trabalho. Mas para quem já teve experiência com arquivo e tentou classificar arquivos por assunto, vocês vão ver como isso é difícil e problemático. Razão pela qual a classificação por assunto não é adequada nos arquivos. Quando a gente fala de classificação arquivística, a gente não está falando de um assunto, a gente está falando de um contexto. Porque o documento de arquivo, ele tem uma definição que é a seguinte: o documento de arquivo, ele tem o caráter de ser a prova de que algo aconteceu. Diferente de um item de biblioteca, a existência do item da biblioteca como livro, esse sim tem que ser organizado por assunto, porque é a razão pela qual o livro está na biblioteca. Agora, no arquivo não é assim que acontece. O documento de arquivo não é integrado ao acervo por tratar de um assunto ou de outro. E o documento de arquivo também não é composto, como o livro é, de maneira a tentar circunscrever o assunto. O documento de arquivo, na verdade, é um resultado mais ou menos natural, entre aspas, um resultado espontâneo do fato de que uma pessoa ou uma instituição, no curso da sua vida, é obrigado a produzir documentos como prova da sua atividade.
Percebam aqui que, diferente do documento de biblioteca, que é produzido em torno de um assunto, o documento de arquivo não é produzido em torno de um assunto, ele é produzido como prova de que algo aconteceu. Então, esse acontecimento é que é o critério da classificação. Vou dar um exemplo. Imaginem vocês que tem uma reunião, por exemplo, vou dar um exemplo que a Gabi vai conhecer e a Meire também. Imaginem vocês que a gente está trabalhando com o acervo de um movimento social, ou mesmo, né, de uma organização social qualquer. É de se esperar que essa organização tenha um corpo diretivo, não é? Uma diretoria, uma coordenação. E essa diretoria e essa coordenação se reúnem com frequência para tratar de variados assuntos. Então, um relatório de reunião dessa diretoria inevitavelmente vai tratar de uma gama muito grande de temas. Um relatório dessa reunião é muito diverso do ponto de vista temático. Ele vai tratar de finanças, ele vai tratar de encaminhamentos administrativos sobre, por exemplo, patrimônio, vai definir a orientação dada a diferentes, aos seus diferentes órgãos, né? As pautas tratadas em reuniões desse tipo são muito variadas, o que acabaria a gente sendo forçado a classificar esses documentos sempre como um assunto muito genérico. E se você parar para olhar bem, isso vai acontecer com todos os documentos desse arquivo, e no final das contas, em muitos casos, a gente vai ter o assunto sempre genérico, o que não ajuda na localização dos materiais. O correto aqui seria a gente pensar o seguinte: se o documento é a prova de uma atividade, existe um nexo entre o documento e a atividade, para usar uma expressão que a professora Ana Maria, de maneira correta, sempre enfatizou muito. O nexo documento-atividade. Então, o raciocínio do arquivista é mais ou menos o seguinte: se existe um nexo entre um documento e a atividade, então a atividade é o critério de classificação. E como é que eu vou compor uma categoria de classificação em arquivo? Bom, se essa categoria de classificação é uma atividade, então eu vou começar por um verbo, porque o verbo na língua portuguesa e, né, nos idiomas em geral é o tipo de palavra que é indicativa de uma ação, de um acontecimento, de uma atividade. Então o trabalho do arquivista é tentar entender qual atividade gerou o documento e, uma vez que o verbo foi encontrado, transformar o verbo num substantivo. Neste sentido, o verbo substantivado é a categoria de classificação. Entende? Então eu vou dar um exemplo aqui. Administrar é um verbo. Estou colocando aqui no chat. É uma ação, é uma atividade que produz documentos. Uma vez que administrar é o verbo, a gente então vai substantivar ele. Administração. Verbo substantivado. Isso não é uma regra rígida, mas é uma regra que eu adoto pessoalmente, e eu acho que ela é muito, muito útil para a gente garantir que sempre a categoria de classificação aplicada em arquivos representa sempre uma atividade. A gente começa pelo verbo e transforma o verbo num substantivo. Então, promover cursos, por exemplo, é o verbo promover. Promoção é o verbo substantivado. Então, administração do patrimônio, por exemplo. Administração geral. Promoção de eventos. Promoção de cursos. Então, este vídeo dessa aula, se tivesse sendo armazenado no arquivo permanente da Faculdade de Filosofia, ele provavelmente integraria a série documental de aulas dentro de uma categoria de classificação que seria a de promoção de cursos de extensão. Essa promoção de cursos, por sua vez, é apenas uma atividade dentre muitas outras que integra o quê? A extensão universitária.
Percebem que extensão universitária já é um verbo substantivado? O verbo é estender. Não é isso? Sair para fora. Uma vez que o verbo estender foi substantivado, então a gente chega a uma categoria que é a da extensão universitária. Ela já é uma categoria de classificação arquivística. E é dentro dessa categoria que este vídeo seria classificado. Provavelmente esse é o aspecto que eu vou me referir mais, tá? Eu não vou me aprofundar tanto nos outros itens, mas é só porque a questão da classificação realmente é definidora e fundante para a arquivologia. Não existe arquivologia sem classificação arquivística. Então esse é um conhecimento que eu destaco muito e que é extremamente importante que o historiador tenha acesso, caso ele queira trabalhar com arquivos, né? Vocês que trabalham em arquivos e que estão aqui hoje, me digam no chat se vocês já tiveram contato com a classificação arquivística e como isso às vezes é difícil também de fazer, né? Para quem não teve, me diga se ficou claro a ideia da classificação arquivística. Vocês acham que a exposição aqui do tema esclareceu a questão? Me digam no chat ou mandem um joinha para eu saber que vocês estão acompanhando e que está dentro do esperado. Legal. Muito bom. Então agora eu vou discorrer sobre os outros itens, e provavelmente eu não vou me aprofundar tanto neles, vamos fazer uma coisa um pouco mais ligeira nesses outros casos, talvez na informática eu faça mais detalhamento. Um segundo ponto muito importante para o historiador que quer trabalhar em arquivos é a questão da descrição arquivística. O que é a descrição arquivística? Muito simples. É o ato de registrar os dados sobre um documento de modo a representar este documento na ausência dele, certo? Descrever o documento é uma maneira de representar o documento num instrumento de pesquisa, num catálogo, num inventário, num guia. Então, a descrição arquivística nada mais é do que o trabalho de a gente registrar as informações do acervo de maneira que ele passe a ser acessível ao pesquisador, né? A descrição arquivística é a atividade geral que produz instrumentos de pesquisa. Para o profissional de arquivo, vindo ele da história ou não, é muito importante ter conhecimento das regras que a nossa área de arquivos já estabeleceu para a descrição arquivística. Essas regras, elas não são tão detalhadas e rigorosas como na biblioteconomia, mas ainda assim elas existem na arquivologia. E é muito importante que a gente conheça essas regras, porque os sistemas de arquivo digitais que existem disponíveis para uso, eles vão receber dados de descrição dos acervos no formato que foi definido por regras que são internacionais. A regra de descrição arquivística usada na nossa área e que tem validade internacional, ela foi desenvolvida pelo Conselho Internacional de Arquivos, é a chamada ISAD-G. Ela pode ser baixada na internet, então se vocês quiserem, alguém puder procurar o link e mandar aqui, ela pode ser baixada. É a Norma Internacional de Descrição Geral Arquivística. A tradução brasileira dessa norma é a chamada NOBRAD, Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Ela pode ser baixada também. E existem outras regras para vários aspectos. Obrigado, Derek. E existem outras normas na nossa área, porque há muitos elementos que são passíveis de descrição e que não são necessariamente os documentos de um arquivo. Então, existem outras, mas essas duas são as principais. Caso alguém queira comparar essas regras com as regras da biblioteconomia, que são bem mais robustas e bem mais rigorosas,
pode procurar duas normas de biblioteconomia chamadas AACR2 e a RDA. Essas duas são normas de biblioteconomia que vocês podem comparar com as normas de arquivologia. Diferente da arquivologia, a biblioteconomia tem uma regra extremamente rígida de preenchimento das coisas. Por isso que a biblioteconomia é uma profissão protegida por lei. O uso dos instrumentos de biblioteconomia é reservado ao profissional de biblioteca, assim como o bisturi é reservado ao profissional da cirurgia. A biblioteconomia, ela possui conselho de profissão que fiscaliza, inclusive, o exercício ilegal da profissão do bibliotecário. Então, a biblioteconomia é muito mais rígida nesse aspecto, e inclusive nas normas. A arquivologia, vocês vão ver que implica em normas bastante abertas, onde a gente escreve, muitas vezes, o que a gente quiser, nesses campos de descrição. Abrindo esses dois links que o Derek mandou para a gente, vocês vão ver quais campos são aqueles previstos nas regras de descrição quando aplicadas à arquivologia. E aí tem a norma internacional e a norma brasileira. Alguma questão sobre descrição arquivística? Ou contemplou? Ficou claro? Muito bom. Legal. Me interrompam sempre que necessário. Um terceiro aspecto muito importante da descrição da arquivologia, da teoria e da prática arquivística, é chamada de análise tipológica. Normalmente também se usa uma expressão chamada análise diplomática. E a palavra diplomática, assim como a palavra tipologia, tipológico, ajuda a gente a entender que procedimento é esse. Imagine que um diploma, se vocês já viram, né, com certeza se não o de vocês mesmos, vocês vão ver que o diploma ele é feito de uma maneira muito especial, de modo a garantir que ele se apresente como um documento autêntico, para que não seja fácil para alguém falsificar um diploma. Então, ele tem uma série de sinais que são geralmente utilizados como prova de autenticidade do diploma. O diploma tem uma linguagem própria, ele tem uma distribuição das informações que é muito própria no papel. O próprio papel é especial, se não muito especial, porque tem diplomas que são feitos em pele de animais, né? Couro, essas coisas todas. Muitas vezes tem coisas coladas em cima, selos dourados, fitas, né? Selo, por exemplo, em documentos mais antigos, a gente tinha o selo feito de cera, a partir de um carimbo personalizado que fosse difícil de replicar. Todos esses elementos que a gente encontra num diploma acabaram se transformando nessa expressão que é usada na arquivologia, chamada diplomática. A diplomática é o estudo do modo como os documentos se organizam, entendeu? O que a gente poderia também dizer que são os tipos documentais. O Flávio mandou aí, os manuais, como fazer análise diplomática e tipológica. Para esses manuais, também existem o como fazer classificação e como fazer descrição. Por isso que eu escolhi esses temas, inclusive. Porque para os 4 que eu estou listando aqui na parte de teoria e prática arquivística, para esses 4 existem manuais dessa coleção Como Fazer, que o Flávio acabou de mandar um exemplo. Então existe como fazer classificação, como fazer descrição, como fazer análise diplomática e tipológica e como fazer controle de vocabulário. Então, a análise tipológica é a fase na qual a gente procura determinar o que distingue um documento do outro com o objetivo de estabelecer séries documentais. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Relatório. O relatório é uma tipologia válida, mas ela é muito insuficiente ainda. Por quê?
Porque existe, por exemplo, o relatório administrativo, existe o relatório técnico, existe o relatório político, existe o relatório de pesquisa. Então, aqui a gente tem a espécie documental relatório complementada com a função que o relatório desempenha. Se essa função é técnica, administrativa, política, científica, relatório científico, né? Então, a tipologia geralmente é a combinação de duas expressões que vão dar a ideia de qual é a espécie documental, neste caso, o relatório, complementada com a função que esse relatório desempenha, e a junção dos dois é a que fornece para a gente a tipologia documental. E esse é o critério para a gente constituir, dentro dos agrupamentos das classes de atividade, por exemplo, administração geral, por exemplo, promoção de cursos, a gente vai ter séries documentais estabelecidas desse modo. Por exemplo, relatórios administrativos e relatórios científicos. Então, o campo da análise tipológica e diplomática envolve descobrir os tipos de documentos que existem para, a partir deles, constituir séries de documentos dentro das várias classes que foram criadas para organizar o acervo. E com relação ao controle de vocabulário, eu também, nesse caso, não vou entrar muito no detalhe, porque a gente já falou sobre isso na aula passada, mas de uma maneira bem resumida, o vocabulário controlado nada mais é do que um esforço de definir uma lista de palavras cujo significado é controlado, por isso que o vocabulário é controlado, porque a definição dos termos foi estabelecida de maneira rígida, para que esse vocabulário seja aplicado aos sistemas de informação. O vocabulário controlado pode, por exemplo, incluir as classificações. Quer dizer, o plano de classificação não deixa de ser um vocabulário controlado. As tipologias documentais podem integrar também vocabulários controlados. E, eventualmente, você vai ter outros elementos. Os assuntos, os nomes de pessoas, de instituições, localidades. Imagine a dificuldade para localidades. As regiões do estado, elas foram se dividindo desde os tempos coloniais, de maneira que os municípios vão criando novos municípios, a nomenclatura dessas cidades vai mudando com o tempo. Então, imagine como é difícil construir um vocabulário controlado, por exemplo, para um aspecto que parece ser tão inocente e óbvio, que é a cidade de São Paulo, ou de qualquer outro estado. As divisões administrativas entre esses municípios são muito dinâmicas e a nomenclatura dada para esses municípios também muda com o tempo. Então, o vocabulário controlado é um trabalho bastante penoso e difícil até para aquilo que a gente poderia considerar como relativamente simples, que são as divisões das cidades. Por fim, eu daria exemplos para vocês que vocês vão encontrar no manual de como fazer controle de vocabulário, e vocês vão encontrar exemplos desses tipos de vocabulário na aula anterior, no PDF da aula anterior. Vocês vão ver que tem listas unitermo. O que quer dizer isso? Palavras isoladas, que quando você for indexar o documento por palavra-chave, você vai usar combinadamente essas palavras. Por exemplo, pudim e leite. Eventualmente, para compor a expressão pudim de leite. A lista unitermo vai apresentar apenas palavras isoladas, para você combinar do jeito que você quiser quando for processar a indexação, a aplicação de palavra-chave. Listas unitermos são muito comuns na internet, e geralmente quando vocês têm um tipo de pesquisa que é feito por nuvens de palavras, vocês já devem ter visto isso em algum lugar, muitas vezes a pesquisa pode ser feita por uma nuvem de palavras, onde o tamanho da palavra representa a quantidade de vezes que ela aparece no acervo, o número de ocorrências. E muitas vezes essas nuvens de palavras são formadas a partir de listas unitermo, palavras isoladas que vão sendo combinadas para compor as palavras-chave.
E existem outros tipos de vocabulário controlado, por exemplo, as listas hierarquizadas. Basta você colocar o termo mais geral e dentro dele dar um tab, né, dar um afastamento da margem e colocar uma outra expressão, indicando com isso que uma está dentro da outra. A lista hierarquizada, ela é um modo simples e útil, eficiente, de representar a relação entre termos mais gerais e termos mais específicos. Coisa muito parecida acontece no chamado cabeçalho de assunto. Só que nesse caso, um termo dentro do outro é representado não pelo recuo dado à margem esquerda, como se uma coisa estivesse dentro da outra, mas a relação entre os termos é representada por um travessão. A cada vez que aparece um travessão, significa que a gente está dentro do assunto anterior, acessando agora um assunto mais específico. E vocês vão ver como isso é comum. Eu lembro que quando eu trabalhava com pesquisa nas bibliotecas da USP, tinha um recurso de busca que era baseado no cabeçalho de assunto. Então, talvez se vocês procurarem ali no sistema de bibliotecas, é possível que o acesso aos livros seja dado ainda por cabeçalhos de assunto. E por último, a gente tem um tipo de vocabulário controlado que a gente chama de tesauro. Esse é um exemplo mais complicado que eu não vou indicar em detalhe agora, mas o tesauro normalmente é uma lista em ordem alfabética e para cada termo que foi posto no tesauro em ordem alfabética existe um operador. O operador basicamente é uma sigla e essa sigla indica, em relação ao termo atual, que está na ordem alfabética, qual é o termo mais geral dele? Então, se você, por exemplo, tem o pudim de leite como um objeto do seu tesauro, eventualmente, ao encontrar ele na ordem alfabética, você vai encontrar uma expressão que seria TG, de termo geral, e o termo geral pode indicar, por exemplo, alimentos. Se você vai em alimentos, lá na letra A, ele vai ter um operador de tesauro dizendo TE, termo específico. E aí o termo específico remete para o pudim de leite. Existe uma relação recíproca. Cada termo é colocado no tesauro em ordem alfabética e são essas siglas, que são chamados operadores de tesauro, que relacionam os termos de várias maneiras. Vocês vão encontrar um exemplo de tesauro lá no PDF da aula anterior. E qual é a vantagem do tesauro em relação a outros vocabulários controlados? É que ele permite você representar a relação entre as coisas, mas não apenas a relação vertical que existe entre elas. Por exemplo, o alimento sendo dividido entre pudim de leite, por exemplo, e pão de queijo. Além disso, o que esse tesauro permite fazer é fazer relações horizontais. Então você pode dizer, por exemplo, que o pudim de leite está relacionado com o leite e a vaca, por consequência, sem que necessariamente entre a vaca e o pudim de leite haja uma relação hierárquica. É um produto derivado da vaca que se transforma num ingrediente de um alimento. Então essas relações são chamadas relações horizontais e o tesauro tem como grande vantagem a possibilidade de relacionar esses vínculos também entre as expressões. Por exemplo, a abelha no reino animal e o mel em alimento. Então, o mel e a abelha não estão em relação de hierarquia no vocabulário. Eles estão em relação horizontal. E aí o tesauro permite estabelecer essas relações de horizontalidade também. Certo? Aquilo que chamam de tags, geralmente em sites, está relacionado com esse assunto? Sim, com certeza. As tags, com a diferença de que, normalmente, quando é usado na internet, nem sempre as tags são controladas. Então, com certeza, se trata de um vocabulário, mas porque esse vocabulário, muitas vezes, pode ser cada um pondo o seu, então pode haver problemas de controle nesse vocabulário que dificultam a pesquisa. Mas, sem dúvida nenhuma, tag é um nome em inglês que a gente poderia dar para a palavra-chave. Isso se aplica também nos arquivos,
só que normalmente com mais controle. Em sites em geral, as tags não constituem necessariamente um vocabulário controlado com rigor. E é por isso que às vezes é difícil fazer a pesquisa. Certo? Com isso eu encerraria esse aspecto que são de teoria e prática de arquivo em geral, para a gente passar na segunda parte da nossa conversa aos temas da informática, da computação. Então, entendi. Nos sites de arquivos nacionais sempre tem o campo-chave. Isso, né? Exatamente. Esse campo da palavra-chave normalmente existe, até porque ele está nas regras arquivísticas. Tem lá, o nome técnico disso é chamado ponto de acesso. Ponto de acesso é a relação de todas as palavras-chave que estão associadas a um documento. É nesse campo ponto de acesso que a gente põe palavra-chave. Se vocês procurarem, portanto, ali nas regras na NOBRAD, na norma brasileira de descrição arquivística, vocês vão ver que o campo para pôr tags ou palavras-chave está lá. Pontos de acesso. Ufa! Indexação de arquivos, exatamente. A Mary lembrando aqui que a expressão técnica correta para o trabalho de pôr palavra-chave num documento, ou seja, de criar pontos de acesso, é chamada indexação. Porque no final você produz um índice. Imagine um índice onomástico de um livro, por exemplo. Nada mais é do que a busca por palavra-chave feita num documento impresso e não eletrônico. Por isso que por palavra-chave, chama indexação. Porque ele vai gerar um resultado que é muito parecido com, por exemplo, o índice onomástico ou o índice de assunto, que normalmente a gente encontra no final de um livro. Só que isso aplicado ao meio digital. Certo, pessoal? Com isso, eu encerraria a teoria e prática arquivística e a gente pode entrar no assunto específico do acervo digital, ou seja, da computação aplicada à arquivologia. E é isso que eu me dedico a partir de agora, nessa nossa segunda parte da conversa. Sobre a primeira parte, o que vocês acharam? Foi muito repetitivo? Vocês já conheciam tudo isso? Ou foi coisa nova? Vocês gostaram? Acharam interessante e útil? Comentem para mim aí no chat para eu poder avaliar o andamento ou mandem joinha para cima ou para baixo na nossa interface aqui do vídeo. Legal. Muito bom. Sobre ser complexo, não se preocupem, viu? Porque a ideia aqui, como o Pedro falando, como eu falei na última aula, é o meu primeiro contato com questões de arquivologia, certo? Não se preocupem do assunto ser difícil, tá? Porque o objetivo do curso é dar essa primeira introdução mesmo. Qualquer aprofundamento que vocês queiram dar ao que eu falei agora, vocês podem encontrar um manual dessa coleção Como Fazer, porque nessa coleção tem um manual para cada coisa. Por isso que eu escolhi essas 4 coisas. Vocês vão encontrar com facilidade um manual de aprofundamento e que é de alta qualidade, porque os autores desses manuais são grandes referências na área. Legal. Muito legal. Que bom que vocês estão gostando. Então agora nós vamos passar para o tema da computação, que no final eu acho que é o que interessa mais para todo mundo aqui, né? Nossa, eu fiquei impressionado com o interesse de vocês nesse tema e duplamente impressionado com um interesse menor na parte de teoria. Eu achei bem curioso isso. E muito bom. Eu confesso para vocês que eu também sou um profissional muito voltado para a prática. Me agrada muito trabalhar esses aspectos práticos da arquivologia, só que na computação, sobretudo porque, e isso é o que eu começo enfatizando, porque existe um enorme ganho de produtividade quando a gente, profissional de arquivo,
adota corretamente instrumentos de computação. Gravem isso bem. Façam uma tatuagem no cérebro. Saber usar o computador é um diferencial para você como prestador de serviço. Você vai ser capaz de entregar o seu trabalho numa escala muito maior do que a do seu concorrente. E, portanto, você vai ter o seu trabalho valorizado, né? Com o domínio desses instrumentos de computação aplicados a arquivos. Se a gente fosse fazer uma continuação do curso aqui, eu destacaria primeiramente a absoluta necessidade de domínio do Excel, ou do OpenOffice, ou do LibreOffice. Os aplicativos de planilha eletrônica são a referência, o instrumento mais importante da nossa área para aumento da nossa produtividade, para valorização do nosso trabalho como prestador de serviço. Porque vocês vão poder fazer, com o uso de fórmulas, um nível de comparações, de contas, de processamento que vocês talvez não se deem conta agora. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhei no Arquivo do Estado, a gente processou o acervo do jornal Última Hora, o acervo fotográfico. Quando eu fui organizar esse acervo, eu me deparei com 500 mil de fotografias. E qual foi a descoberta maravilhosa que a gente fez? Quando a gente foi espiar dentro do arquivo os metadados embutidos, a gente descobriu que para cada um dos campos importantes de descrição, como, por exemplo, o título e o autor da foto, esses campos estavam repetidos pelo menos 3 vezes para cada uma das fotos desse conjunto de 500 mil. 500 mil multiplicado por 3, 1,5 milhão. Ó, a Gabi rindo porque ela trabalhou comigo nisso daí. 1,5 milhão de células do Excel divergindo entre si, quando deveriam ser iguais, em blocos de 3 em 3. Eu só consegui processar isso para determinar quais eram os campos corretos, indicativos dos títulos das fotos realmente, porque eu apliquei técnicas de automação, né, ou o que a gente chamaria de processamento semi-automático, porque ao usar fórmulas do Excel eu fui capaz de acelerar a separação entre os campos inválidos e os campos válidos, sabendo que às vezes a diferença entre eles era muito pequena, como por exemplo um acento, como por exemplo um espaço. Então, isso não seria possível sem o uso do Excel. O Excel é uma ferramenta absolutamente indispensável. Para que mais servem as planilhas eletrônicas, além de fazer processamento rápido? Você vai usar as planilhas para construir as descrições dos seus acervos, usando fórmulas do Excel e, portanto, sendo ligeiro. E usando as fórmulas do Excel para facilitar a revisão dos dados que você produziu, inclusive para detectar erros eventuais. Aí, ó, a Gabi está mandando o resultado do processamento que a gente fez. Vocês vão encontrar nesse link que ela mandou 250 mil fotos, porque as outras 250 mil eram de alta resolução. É sempre formando um par. Então aqui vocês vão encontrar o resultado final apenas com as fotos de baixa resolução. No link que ela enviou no chat agora. Então, a planilha eletrônica, além de ser um ambiente muito importante de processamento de dados em geral, ela vai possibilitar que a gente prepare descrições arquivísticas, por exemplo. Esse resultado que a Gabi mandou no link é um resultado que foi preparado no Excel. A gente fez a importação automática de 250 mil fotografias do jornal Última Hora, porque os dados estavam adequadamente preparados numa tabela do Excel. Foi por isso que a gente conseguiu executar um comando automático que subiu 250 mil fotos sem que ninguém tivesse que apertar nada, porque o resultado da descrição foi representado numa tabela do Excel.
O mesmo vale para o próximo tópico, que é a automação. Quando a gente vai fazer uma automação em larga escala, de milhares ou milhões de arquivos a serem processados, você não quer que cada vez que você vai processar um trabalho, executar um trabalho, que você tenha que escrever o seu programa todo de novo, certo? O desenvolvimento de aplicativos é um trabalho muito penoso, de desenvolvimento de scripts, ou seja, de programas de computador em geral. Então você não quer que no seu código você fique dizendo para o programa exatamente o que ele tem que fazer com tudo, porque senão a cada vez que você for executar esse programa, você tem que modificar o funcionamento dele. E aí o desenvolvimento do programa acaba tornando o trabalho mais lento. O que é importante aqui é a gente fazer a automação do processo de uma maneira que esse programa seja capaz de ler uma lista de tarefas. E aí o programa nunca muda, porque a operação executada é sempre a mesma, só que você pode fornecer para esse programa que agora está estabilizado, você pode fornecer para ele listas de arquivos a serem executados, e você prepara essa lista aonde? Você prepara essa lista numa planilha eletrônica. Utilizando, como a gente viu na primeira aula, muitas vezes os recursos de listagem de arquivos, certo? Por isso que a planilha eletrônica é muito importante e saber fazer listagem de arquivos também. Porque uma vez que a listagem é feita e posta na planilha, o ambiente da planilha é o ambiente privilegiado de processamento da lista de tarefas que uma automação vai executar. Então a gente pode fazer, por exemplo, converter TIFF para JPEG. São 45 mil fotografias. Ótimo. A hora que você executar, o programa vai saber aonde está a foto de alta resolução e qual é o nome que você quis dar para o arquivo convertido em baixa. Aí, ó. A Gabi lembrando que por enquanto é só negativos, tem mais ainda coisa para subir. E o Flávio dizendo que estava distraído aqui com as imagens, né? É um acervo maravilhoso. Eu vou recomendar que vocês procurem aí Carnaval, automobilismo. Vocês vão ver fotos dos anos 50 que são muito legais. Então, sobre a automação, o que a gente pode dizer ainda sobre esse tema, além do fato de que ele recebe tem nudes de jogadores de futebol. Além da automação receber uma lista de tarefas que vai ser executada, e essa lista ser preparada na planilha eletrônica, aqui tem uma prática na automação que é muito importante para que a gente atente, que é assim, além de ser uma boa prática que o trabalho de automação leia uma lista de tarefas que você pode modificar toda vez, mantendo dessa maneira o programa estável para executar as ações que você precisa. Por outro lado, é muito importante também uma coisa que profissionais da informática geralmente esquecem de fazer. O seu programa tem que gerar um relatório de trabalho que seja a memória de tudo que foi feito em termos de processamento do acervo. A gente chama isso de automação documentada, ou automação com qualidade arquivística. Ao transformar o arquivo, a gente gera um relatório que produz a memória do processamento para a gente saber tudo que foi executado, e este documento de relatório, ele integra a documentação do repositório, e é uma das coisas que faz com que o repositório seja considerado seguro, confiável. Ou seja, que ele seja um RDC-ARC, um repositório arquivístico digital confiável. Vocês podem encontrar uma norma do CONARC sobre isso, sobre repositório confiável, RDC-ARC, assim como vocês podem também, sobre automação, consultar a política de preservação digital do Arquivo Público do Estado. Lá, a gente escreveu um capítulo pequeno, mas especificamente dedicado à automação. Lá, vocês vão ver que existem 12 princípios que a gente elencou que devem ser observados num processo de automação com qualidade arquivística.
Exatamente, tipo um log. Você cria para fins de auditoria, exatamente. Você vai criar esse log, como está descrito lá no próprio código dos nossos programas da plataforma PADA. O log é esse relatório de processamento que vai indicar quem foi a pessoa que executou o script, que horas que a execução aconteceu, que arquivo foi processado, que tipo de processamento foi dado a esse arquivo, se o processamento foi bem executado, bem sucedido, ou se ele não foi bem sucedido, então, portanto, tem um erro para observar. Todo esse tipo de coisa entra no log. Log é uma expressão usada na informática para falar de relatório de execução, relatório de processamento. Eu moro perto do aeroporto, está passando uma nave espacial aqui do lado. Só esperar a turbina do negócio. Pronto. Então, a gente quer produzir, quando a gente faz automação em arquivos, a gente quer produzir esses logs, esses relatórios de execução, porque eles são a prova de que o processamento foi feito, com tal e qual arquivo, em tal e qual dia e horário, por tal e qual pessoa, e que ele foi bem sucedido, né? Aqui a Gabi mandou a política de gestão e preservação dos arquivos digitais para baixar. Procurem um capítulo chamado Automação Digital. Vocês vão ver nesse capítulo os princípios arquivísticos, em muitos casos, que têm que ser observados para que a automação aconteça com qualidade no repositório digital. Para além da automação e da planilha, o que mais tem? Duas coisas importantes. Primeiro, a lógica da programação. A gente viu um pouco sobre isso. E para que serve? Aprender lógica de programação é um tema bem importante para a gente aprender a fazer programas. Porém, não é absolutamente necessário que você tenha domínio de programação para executar programas, certo? Os nossos programas da plataforma PADA, eles podem sim ser executados com muito pouco conhecimento de programação. Basta você saber qual comando digitar no teclado. Mas não exige que você entenda o código. A lógica da programação seria uma área de saber muito importante para historiadores que se dedicam a acervos digitais, mas só para aqueles que têm interesse em desenvolvimento de novos programas, de manutenção de código desses programas. E aqui, ao invés de eu falar da programação propriamente dita, eu vou listar para vocês algumas das linguagens de programação que são mais comumente usadas, muitas delas adotadas na nossa plataforma PADA. Eu vou mandar esses nomes no chat. Uma delas é o BAT. Esse a gente já viu nas nossas aulas, e é uma linguagem em desuso, porque ela foi empregada no Windows como uma linguagem legada, uma linguagem do passado, que foi utilizada originalmente no sistema operacional que antecedeu ao Windows, chamado MS-DOS. E durante muito tempo a Microsoft não se dedicou a revisar essa linguagem, porque muita gente usava. Mas com o tempo essa linguagem foi saindo um pouco do centro da atenção dos desenvolvedores, e por isso a Microsoft desenvolveu uma linguagem mais moderna, que é considerada hoje a linguagem do Windows contemporâneo. Essa linguagem é chamada PowerShell. Além do PowerShell, a gente tem a linguagem que é usada no terminal do Linux, que é a linguagem Bash. Além dessas, a gente tem o Python, que é muito utilizado, e também uma linguagem que eu particularmente gosto, que já teve o seu auge, mas ainda hoje é muito utilizada, que é chamada C++. O C++ é uma linguagem ultra profissional, dedicada a construir sistemas de alta complexidade e de alto desempenho, como, por exemplo, o próprio Windows. O próprio Windows é escrito em C++. Não sei se ainda hoje, mas até o Windows 7, pelo menos, com certeza.
Muitos dispositivos que a gente chama de internet das coisas, muitas vezes esses dispositivos, a interface deles é desenvolvida em C++. Então você tem linguagem de programação C++ em geladeiras inteligentes, em eletrodomésticos, entendeu? A linguagem C++ é muito antiga, é dos anos 70, mas hoje ainda é uma das mais poderosas e ainda bastante usada. A gente tem também uma linguagem chamada VBA. A linguagem VBA é muito interessante, porque ela é uma linguagem de programação que é aceita pelo Excel. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas existe um ambiente dentro do Excel que você pode fazer programação e inventar as suas próprias funções. Na nossa plataforma PADA, existe pelo menos uns 10 ou 12 programas que são feitos em VBA. Eu posso, por exemplo, com uma função da nossa plataforma, pegar uma data que está em formato internacional ISO, ou uma data que está no formato americano, e pedir para o nosso programa fazer para mim automaticamente a conversão da data para o formato ABNT, por exemplo. Isso é uma coisa muito comum nos arquivos. Então tem uma função que eu posso executar que pode converter automaticamente para mim. O Flávio pergunta se isso que eu estou falando são as macros. É quase. O nome macro, quando a gente encontra no Excel, ele é feito da seguinte maneira. O que significa a palavra macro? A macro é como se fosse um gravador de vídeo que existe embutido dentro do Excel, e quando você pede para iniciar a gravação, a macro ela vai armazenando na memória do Excel cada passo que você fez no seu computador. Você foi num lugar e, por exemplo, apagou alguma coisa. Depois você foi em outro lugar e trocou a cor. Aí depois você foi em outro lugar e pulou linha. Quando você faz essa operação sequencial, que é repetitiva, e que você sabe que vai ter que executar 1 zilhão de vezes de maneira manual, o que você faz é iniciar a gravação do Excel para que a sua operação seja gravada na forma de uma macro. É isso que significa macro. Macro é uma sequência de comandos que foram executados por você no teclado e no mouse, e que o Excel armazena na memória de maneira que, por ser repetitivo, você pode, ao invés de repetir no teclado toda hora, pedir para o Excel rodar de novo a sua macro. E todos os comandos que você executou no teclado e no mouse vão ser repetidos automaticamente. Então é isso que a gente chama de macro. Existem outros objetos, vamos dizer assim, outros mecanismos de programação dentro do Excel que não são necessariamente as macros, no sentido de serem uma sequência gravada de ações para serem repetidas. E um exemplo dessa outra maneira de criar automação no Excel é usar a linguagem VBA para inventar, por exemplo, funções novas. Então, para escrever funções que não vêm de fábrica do Excel, a gente usa o VBA, e para escrever macros, nós também podemos usar o VBA. Mas a diferença é que, quando a gente usa a palavra macro, a gente está falando de uma sequência de operações que foram digitadas no teclado e no mouse, e que o Excel armazenou porque você pediu para ele gravar, de maneira que você possa executar essa tarefa repetidas vezes, simplesmente pedindo para o Excel dar um replay. Entendeu? Essa que é a lógica das macros. E é uma das técnicas de automação que o Excel permite fazer. E por último, a questão dos bancos de dados. Aliás, sobre lógica de programação ainda, só para reforçar. Vocês não precisam entender de programação para poder ser pessoas que usam automação no trabalho. Os programas que a gente tem, e outros também de outros fornecedores, podem ser sim executados sem necessariamente que a pessoa tenha conhecimento de programação. Isso, inclusive, é sinal de que é um bom programa. No nosso caso, da plataforma PADA, nem todo programa, aliás, nenhum, é usado na interface de usuário, né? A não ser as nossas fórmulas, códigos para Excel, mas o código é um código de texto, não é um programa todo que funciona em interface gráfica. Então isso traz uma dificuldade inicial que exige que o profissional da área tenha algum conhecimento de linha de comando.
ou seja, de uso do terminal do computador, né? O terminal, no caso, que nós usamos foi o CMD, também chamado de prompt. Esse exatamente é o terminal que usa a linguagem BAT. Mas existem outros terminais e outras linguagens. Esse é o do Windows antigo. Conhecer um pouco desses terminais, isso sim é uma condição importante para que você execute automação em larga escala em arquivos, incluindo o comando de listagem de arquivos. Mas você não precisa entender o código que você está mandando o computador executar para poder executá-lo, entendeu? Você não precisa aprender Python, por exemplo, para executar um programa de Python. A nossa plataforma contém, por exemplo, programas em Python que você pode, no terminal do Windows, executar. E, nesse sentido, são conhecimentos muito introdutórios do terminal que são exigidos. Mas a linguagem de programação seria um conhecimento interessante para quem pretende ser um profissional para desenvolvimento de novos programas, né? E de manutenção e de customização de programas já existentes. No caso da nossa plataforma, todos os nossos códigos são gratuitos para uso livre e derivação livre, ou seja, o código pode ser modificado sem exigir a nossa autorização. A única condição que é posta para o caso dos nossos códigos da plataforma Padá é que ele não seja utilizado para fins comerciais. Porém, o que isso significa? Significa apenas que você não pode vender o código, mas você pode vender o seu serviço de historiador com técnicas de arquivo digital e utilizar para fins do seu trabalho os códigos que a gente produziu. Você só não pode vender o código, mas você pode vender o seu trabalho que você vai fazer com o código. E existem programas de outras, construídos a partir de outros princípios. Muitas vezes eles vão exigir, sim, que sejam comprados e tal. Estou dando o nosso exemplo justamente porque ele é gratuito. E justamente porque é possível executar esses programas sem um conhecimento absurdo de programação. Certo? O último ponto é sobre banco de dados. Eu vou falar sobre ele e espero que a gente fique com um tempinho ainda para abrir alguma discussão para vocês tocarem, né, dizer algo sobre o que nós estamos vendo, se gostaram ou não, de repente fazer uma avaliação geral do curso, tá? Então eu vou me aprofundar agora nesse último item, que é o banco de dados. O que é necessário para conhecimento do... Ah, a Gabi mandou aqui a lista de presença, tá? Quem ainda não assinou, pode acessar o link para deixar o registro aqui para fins de certificado depois. Essa foi uma exigência do pessoal da extensão da USP. Sobre banco de dados. Banco de dados é um assunto extremamente complicado, extenso, tem muitas dimensões. O historiador que trabalha com arquivos não precisa conhecer tudo isso. Tem muitos aspectos técnicos e mais práticos de bancos de dados que não necessariamente têm utilidade para a gente, tá? Então não se preocupem em tentar obter domínio desse tema. Mas dentro desse tema vasto, desse campo vasto que é o banco de dados, existe um assunto em particular que é muito interessante para vocês se aprofundarem, que é chamado de modelagem de dados. Isso é muito legal, porque aqui a gente está falando não necessariamente de tecnologia de banco de dados, de um sentido mais prático, de operação em banco de dados, porque isso é uma coisa que é muito especializada. Mas a modelagem de dados é um campo bacana, porque ela envolve, é na modelagem de dados que a gente aprende os conceitos mais básicos de como uma tabela deve ser corretamente estruturada, de maneira que um banco de dados possa ser feito a partir dela. Entende? Então, pode mesclar célula, pode usar cores. O que eu tenho que colocar na linha, o que eu tenho que colocar na coluna? Como é que eu nomeio uma tabela? Se eu vou armazenar um conjunto variado de informações, por exemplo, textos e números,
será que é melhor que eu armazene eles em células separadas ou é melhor que esses textos e esses números acabem ficando numa célula só? Essas perguntas são perguntas que remetem a gente para a estrutura da própria tabela, com a nomeação de cada um desses elementos que integram uma tabela elaborada corretamente. Então, o campo da modelagem de dados é exatamente o campo onde a gente discute conceitos de organização de dados em tabela. E esses conceitos são muito úteis para a gente trabalhar o quê? Justamente esse elemento pelo qual eu comecei, as planilhas eletrônicas. Para saber fazer uso da grade de dados do Excel, é muito importante e bastante vantajoso que vocês tenham algum domínio do conceito que está por trás da organização das tabelas de dados. Então, aqui, embora seja um problema conceitual, sobretudo, quando a gente fala da área de modelagem de dados, por outro lado, são conceitos muito aplicados. São conceitos que ajudam a gente a organizar corretamente os nossos dados, para fazer consulta, para fazer relatório, para fazer tabela, inclusive no Excel, inclusive para automação. Então, vocês vão encontrar diferentes manuais para esse campo, e tem um em particular que eu recomendo, que é da editora Érica. Infelizmente, eu não tenho de novo aqui comigo, editora Érica. Existe um livreto de capa preta, e acho que verde ou amarela, mas o fundo é preto, que é da editora Érica e trata de modelagem de dados. Eu recomendo esse livro, esse livreto. Inclusive, ele tem exercícios no final, e é uma coisa muito legal porque é um texto moderno. Às vezes a gente encontra documentos de modelagens de dados, de livros e manuais que são muito defasados, eles são antigos. Esse é moderno, e eu recomendo. E aqui uma curiosidade para a Gabi, que está aqui na sala. Gabi, se você procurar fotos de editora Érica no jornal Última Hora, você vai ver que vai ter foto lá. Essa editora Érica que publicou a modelagem de dados, ela, na época do jornal Última Hora, ela integrava o grupo Última Hora. Então aqui a gente tem um cruzamento muito interessante. Se vocês pesquisarem a palavra Érica no banco de dados do Arquivo Público do Estado e filtrarem foto, vocês vão encontrar a foto dessa editora, quando o dono dela era o cara do jornal Última Hora. Então aqui é uma coincidência incrível. Mas, de qualquer maneira, esse é o manual que eu recomendo para vocês. Aí, ó, a Gabi mandou o link do livro para a gente, que está na Amazon. José Osvaldo Sordi, exatamente. Esse é um manualzinho muito legal e que pode ajudar vocês a fazer exercícios práticos. Se vocês querem, para esse caso, um curso online, embora ele exija um pouco mais de conhecimento e nesse sentido é problemático, vocês podem procurar um cara que eu gosto na internet, um canal chamado Boson Treinamentos. Acho que escreve assim, se eu não me engano, não sei se é com Z ou com S. Mas é um canal que vocês podem procurar na internet, e tem um rapaz que eu gosto muito das aulas dele, e lá ele tem uma playlist sobre modelagem de dados. E lá vocês podem ter um primeiro contato, mas pode ser que seja um curso que comece um pouquinho mais avançado. Aí vocês podem avaliar, se for o caso, é melhor pegar o manual em livro primeiro. Eu acho que é isso. Isso dá uma ideia aqui de várias atividades técnicas, vários conceitos, várias teorias que envolvem o trabalho do arquivo em geral, mas também a aplicação da tecnologia ao trabalho dos arquivos. E, nesse caso, aí, ó, Gabi mandou também o Boson Treinamentos, playlist para banco de dados. Gabi, talvez o banco de dados seja outro. Veja se tem uma playlist para modelagem de dados, talvez. Ah, ótimo, esse já é o de modelagem, perfeito. Deixa eu ver aqui que o
Flávio escreveu alguma coisa. Eu não sei porquê, mas a coleção que tem mais visitas nesse acervo é da revista Bundas. Pode ser que seja o caso de que alguém está... Varia muito no tempo, porque conforme flutuam os pesquisadores, cada um vai trazendo o seu interesse, né? É muito curioso, porque tem hora que você entra no banco de dados lá do arquivo e, de repente, sei lá, Folha de Campinas, 1800 e não sei o quê. Esse é o mais consultado. Então, com o tempo, muda. Não sei, Gabi. Acho que sim. Pode ser que você tenha... É muito provável que a revista Bundas estivesse na carga de dados que eu fiz. Para quem não sabe, a revista Bundas era uma revista de humor dos anos 90, que fazia chacota com a chamada revista Caras, né, que era dos famosos. Então a revista Bundas era concorrente da revista Caras nos anos 90. Era tipo um Cacete Planeta, mas não na televisão. Aliás, o Cacete Planeta começou com uma revista também, né? Tinha a revista Caceta e Planeta. Igual a revista Bundas. A revista Bundas não virou programa de TV. Sim, exatamente. O Vinícius pergunta se era do Ziraldo. O Ziraldo estava no meio. Então, turma, isso eu acho que é o que eu tinha para compartilhar com vocês no tempo que a gente tem. Essa lista aí é uma lista do que eu considero mais relevante para o profissional da história dominar para poder trabalhar na área de arquivos em geral, mas também para trabalhar na área de arquivos digitais em particular. E a partir disso, eu acho que seria legal vocês agora me darem um retorno geral sobre o curso. Escrevam no chat se vocês gostaram, de repente, do que vocês gostaram mais. Se a aula de hoje, por exemplo, foi útil, foi bacana, trouxe novos elementos ou não. E aí a gente faz aqui um primeiro balanço, né? Indiquem, se vocês quiserem, o que fazer a partir de agora. Será que vocês querem cursos novos? Será que é sobre computação? Será que é sobre arquivologia em geral? Então tem todos esses aspectos agora que a gente pode fazer no tempo restante um balanço rápido, né? Caso vocês queiram compartilhar, compartilhem. Se quiserem fazer um próximo curso, indiquem qual o tema. E esse é o... Ah, sim, nós vamos mandar uma avaliação por e-mail também depois para vocês me ajudarem. A gente vai fazer um formulário do Google e enviar lá no grupo nosso que eu criei no e-mail, para que vocês possam fazer uma avaliação da nossa experiência e também fazendo indicações de ideias para o futuro. Se há cursos que vocês queiram eventualmente fazer depois desse daqui. Certo? Alguém quer se manifestar agora? Aí, ó, Yasmin. Gostei muito do curso, principalmente da parte prática. Confesso que me surpreendi positivamente em relação ao conteúdo das aulas. Caraca, Yasmin, obrigado. Tá vendo? Você achou que ia ser um saco e de repente foi bacana? Não, o assunto informática pode ser muito árido mesmo. Então eu fico feliz que vocês tenham se surpreendido positivamente. É difícil mesmo apresentar de uma maneira acessível para um público que é mais leigo, né? Larissa, eu também achei bem interessante, foi muito mais compreensível do que imaginei. Tá aí, ó. Bora virar hacker. Todo mundo agora é aspirante a hacker. Tiago, gostei muito do curso, ajudou muito. Poderíamos desenrolar mais a parte teórica do marxismo, mas a parte prática também é necessária. Só o horário que acabou não sendo muito bom para mim. Exatamente, podemos fazer um próximo curso que seja sobre a tecnologia, pensada a partir de Marx, e também podemos, no paralelo, fazer um curso que é sobre a prática, o uso da tecnologia, né? Flávio, estou meio saturado da área de programação, mas me senti animado com esse tema. Olha só, realmente, Flávio, né, a área de programação pode ser muito pesada, dependendo, né, da finalidade. Depois do seu curso, comecei a pesquisar graduação em informática.
Ah, Júlia. Gabi, tá aí, ó. Gabi tá fazendo. A Gabi é formada em História, mas ela tá fazendo o curso de Análise de Sistemas. Ah, Meire, gostei bastante, queria aprofundar mais sobre informática, mais em foco programação e também um pouco mais de automação. Muito legal. Se vocês estão se animando sobre o tema da informática, a minha sugestão então seria que a gente pensasse na possibilidade de um curso para o ano que vem pela extensão da USP, onde a gente possa aprofundar essa questão da tecnologia aplicada a arquivos, só que não de uma maneira tão rápida como nós fizemos aqui. A gente pode ter, por exemplo, um curso inteiro sobre o Excel, um curso inteiro sobre automação, para dar dois exemplos que eu acho que seriam muito legais. Eu consigo, por exemplo, juntar o curso de modelagem de dados, né, de banco de dados, juntar com o de planilha. A gente faz um curso de planilha e um curso de automação de processo. Com isso, eu tenho certeza que vocês vão ganhar um dinheirinho prestando serviço. Se conseguirem encontrar clientes, certamente vai ser uma prática, um projeto bem sucedido ou pelo menos facilitado pela tecnologia. Larissa, eu já fiz muitos cursos de formação extra sobre arquivos de preservação, já que atuo na área, e restauração também, mas esse foi o mais diferente que já fiz. Aí, Larissa, que legal. Realmente, é muito difícil a gente encontrar cursos que são voltados para um público que não é da informática, mas que ajude as pessoas a usar a tecnologia. Realmente isso não é muito comum, infelizmente. Aí, ó, seria ótimo, talvez a partir do Libre, que é de graça, excelente. Na verdade, Júlia, tanto o LibreOffice como o OpenOffice, eles são muito semelhantes ao Excel, porque eles usam todos eles uma mesma biblioteca de funções. Tanto é que se você cria um arquivo dentro do Excel com uma determinada função e abre ele no OpenOffice, a função continua ativa. A diferença maior que a gente tem entre os dois é que aquele ambiente de automação do Excel, onde a gente faz macros e onde a gente faz funções novas, esse ambiente não existe no OpenOffice e no LibreOffice, até onde eu sei. Então, essa é a única diferença que realmente é significativa. Em termos de fórmulas, o Excel e o OpenOffice e o LibreOffice são todos equivalentes. Opa, o Pedro. Eu achei um curso bastante interessante. A parte introdutória, prática da computação, foi diferente do padrão dentro de um curso de história. A parte de debates teóricos e dialéticos são mais do costume dentro da história, ainda que trazer a computação para o meio seja uma novidade, e era o que eu estava esperando como foco do curso, e seria também minha preferência. Perfeito. Realmente. Programação para historiadores é uma coisa incomum. Quem sabe o Flávio, que já é um programador aí, já tem prática de programação, também não participa aqui num próximo curso mostrando alguma coisa. A Gabi pode mostrar alguma coisa. A Meire, eu sei que pode também, né, Meire? Ó, tô te jogando na fogueira aqui, né? Então, essa é a ideia, né? Podemos pensar em alguma coisa, depois a gente combina isso lá pela lista do nosso grupo, mas fica certo aqui que o interesse do grupo, o interesse maior foi para a parte tecnológica, e a gente poderia ter um curso inteiro sobre o Excel, como esse que nós fizemos, 3 dias, 4 dias, e depois um curso somente sobre automação de processos em arquivo. E aí a gente faz outro curso de 3 ou 4 dias apenas sobre esse tema. É o que eu vou propor lá no grupo, mas depois, num outro momento, e a gente pode ali fazer uma consulta e eventualmente agendar esse curso lá na extensão da faculdade. Certo, pessoal? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, então teremos que ficar atentos ao site lá. Não necessariamente, Larissa. Caso a gente faça o curso, realmente, eu mando o link para inscrição no grupo de e-mail que eu criei. Então, vai para sua caixa. Eu mando o convite no nosso grupo lá quando a gente conseguir fazer a inscrição desse curso na extensão.
Legal. Vamos continuar essa conversa aqui. Estamos formando uma comunidade. Aí, tá vendo? Os hackers, historiadores hackers. Já está crescendo já. Isso aí, ó. Muito bom. É isso aí, ó, Hacker Vistas. Vamos expandir a atuação dos historiadores para dominar o mundo. Poxa, demorou. Bora lá. Sem conhecimento de informática, nós não vamos conseguir, hein? Bora aprender programação para dominar o mundo. Certo, turma? Eu tenho pouca coisa minha na internet, vocês não me acham lá. Meu nome é Carlos Menegoso, caso vocês queiram tentar me achar, mas não tem nada realmente relevante por ali. O que é de relevante aqui é o meu contato que eu deixei na forma de número de telefone do Zap lá nas mensagens do grupo. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo direto, caso vocês queiram. E bora lá. Estou tentando montar aí uma equipe para a gente poder prestar serviço nos arquivos públicos, prestar serviço para empresas. Com certeza os historiadores são profissionais muito importantes para esse trabalho de preservação digital que está ganhando tração. Então, bora ocupar esse espaço aí. Bora reivindicar a arquivologia para os historiadores também. É isso aí, Gabi. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Aprendi muito também. Várias coisas novas apareceram para mim, apesar de não parecer. Muito bom. Valeu, pessoal. Que pena que a gente não conseguiu fazer mais interativo, né? Porque a turma estava muito grande no começo. Quem sabe um próximo grupo é menor e a gente consegue se apresentar mais, trocar mais ideias, né? Legal, obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Grande satisfação para mim. O povo está acanhado, né? Eu fico achando que deve estar concentrado no conteúdo. Se for isso, excelente. Não tem problema ficar quieto. Mas é legal numa próxima a gente conversar mais. Valeu, turma. Muito obrigado a todos. Consultem os materiais que a gente recomendou. Entrem em contato comigo se quiserem depois. Vamos continuar esse papo numa outra oportunidade. Valeu, abração para vocês, viu? Sextou, sensacional, finalmente. Uhul! Sexta-feira 13, não tinha me dado conta disso, meu Deus do céu. Olha só, justo hoje. Valeu, turma, obrigado. Tô vendo que tem alguns na sala ainda. Quem quiser, se quiser ficar um pouquinho mais, eu posso. Se for esse o caso. Se não, fiquem à vontade. A princípio, encerramos mesmo.